Amém, povo de Deus, uma noite abençoada de quarta-feira, né? Mais uma mensagem de Deus para cada um de nós, amém? Eu queria falar aqui na carta de Pedro, uma carta universal, segunda carta de Pedro universal. A partir do capítulo 3, do versículo 3, ele vai dizer: sabendo primeiro isto, em que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Você tem notado? Milhares e milhares de escarnecedores vivendo as suas próprias concupiscências, ainda julgando a próprio Cristo, ainda julgando os servos de Deus, ainda julgando a igreja. Você tem visto o que a Bíblia está falando? A Bíblia está repetindo algo, né? A grande valor da piedade de Deus. Querido, eu tenho falado muito através desse Kawaii, através do WhatsApp, através de muitos meios sociais. Volte para a igreja. Porque olha, o que está acontecendo, ele vai dizer: amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambos os quais desperta com exortação vosso ânimo sincero. Seja sincero, observe o que diz a igreja, observe o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que nesses últimos dias aparecerão escarnecedores da palavra de Deus, andando com as suas próprias concupiscências. Amém? E você está vendo o que está acontecendo e o que aconteceu durante esse carnaval e vai acontecer. Isso não é notório, isso não é um esquecimento. Olha que ele está dizendo bem claro aqui: sabendo primeiro isto, de que aos últimos dias virão escarnecedores, andando com suas próprias concupiscências. Olha aqui, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Ele está falando aqui de Jesus. Aonde está a promessa da sua vinda? E ele continua falando aqui: permanece como desde o princípio da criação. Ele voluntariamente ignora isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, exultaram os céus e a terra, que foi tirada das águas, no meio das águas subsiste. A terra foi tirada no meio das águas. Tudo que foi falado no Antigo Testamento, tudo que foi falado na época de Noé, Deus, quando deu a ordem para acabar aquele mundo antigo, porque eu escarnecia direto na palavra de Deus. E ninguém vai ficar impune nesse tempo. Olha que ele diz aqui no 6, pelo quais as coisas pereceu, o mundo então, coberto com as águas no dilúvio. Não aconteceu isso? E Jesus não falou que ele vai voltar, buscar tirar a sua igreja, e vai acontecer tudo isso de novo? Só que é o seguinte, igreja, agora você vai ver algo extraordinário. Mas o céu e a terra, que agora existe, pela mesma palavra reservada, como tesouro, aleluia, guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Os homens ímpios que estão fazendo essa desgraça. Querido, não é só o povo pobre, é ricos e pobres. Ele vai dizer aqui, ele continua falando: mas amado, amada, não ignorai essas coisas, em que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. As pessoas dizem: pastor, mas Jesus vai voltar? Ele está voltando, ele não vai voltar. Ele está voltando para buscar a sua igreja. É só você ver a palavra que está falando aqui. Por isso que eu vou voltar a pregar amanhã, dia 6, prometi que eu vou estar pregando no Kawaii às 5 horas da tarde. Todos os dias estão várias pessoas pedindo para ouvir a palavra. Eu vou trazer essa pregação. Olha aqui, ó. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele não retarda. Por quê, pastor? Só parte A desse versículo. Por que ele não retarda? Porque para o Senhor, um dia, para o Senhor é como 1000 anos. Então as pessoas estão dizendo: ah, mas Deus esqueceu. Deus não esquece de nada não, meu querido. Querido, a palavra dele é como um martelo: bateu o prego, virou a ponta, acabou. Você sabe, antigamente eu me lembro que a palavra de uma pessoa valia muito, era igual um prego batido e virado a ponta. Isso é a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela não falha. Ainda, olha, ele continua no 9, eu vou ler o 9. Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham, por tardio,
e longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a se arrepender. Você sabe que Deus está dando tempo, né? Para que o povo se arrependa, né? Mas se o povo não quer se arrepender, e vai haver a tragédia. Vai haver tudo isso aqui. Eu quero deixar para você a partir do versículo 10. Aí eu vou ler só para você entender. Segunda carta universal. Essa carta é universal, é para todo mundo. Não é só para o judeu não, viu? A segunda carta é uma carta universal de Pedro, no capítulo 3, versículo 10. Olha aqui, ó. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão, de noite, no qual o céu passará com estrondo. Aleluia! O estrondo, e os elementos ardentes se difarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, olha o 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas em que as pessoas vos convém em santo trato de piedade, aguardando a apresentação para a vinda do Senhor, o dia do Senhor, em que o céu em fogo se difarão e os elementos ardentes difundirão. Aleluia. Querido, é tremendo. Você pensa que Deus está preocupado com a humanidade que não quer Ele? Você vê que se você voltar aqui no capítulo 2 da carta, primeira carta, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 3, ou bota no versículo 4, aqui, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo ele lançado no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Juízo é agora, quando a igreja vai vir. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, e trouxe o dilúvio sobre o mundo antigo, aleluia, e condenou a subversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, pondo para exemplo os que vivem impiamente. Mas também ele vai dizer aqui, e livrou o justo Ló, afadigado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Isso não está acontecendo hoje? Tudo que eu li aqui está acontecendo hoje. Eu vou falar para vocês isso amanhã na pregação. Vamos orar? Amado, querido Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de cada um, Pai amado, que não entendeu ainda a Tua palavra, Pai. Ainda está perguntando quando é que vai ser a vinda do Senhor. Deus nos abençoa. Abençoa, Pai, toda a minha família no Nordeste. Eu estou no Rio de Janeiro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu peço misericórdia ao Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha falar poderosamente, Pai, conosco, Pai. Que eu sei, Pai amado, que o Senhor é longânimo. Eu sei, Pai, que o Senhor retarda, sim. Senhor Deus, o Senhor está esperando muitos e muitos ainda se converter, Pai amado, dos seus maus caminhos, dos seus pecados, Pai. O Senhor viu esse carnaval, Pai. Pai, é uma abominação, Pai, para os teus ouvidos, Pai. Eu creio que o Senhor vira até as costas, Deus, para não observar, não ver o que faz, Pai. Mas, amado, esse carnaval, Pai amado, é uma abominação aos olhos do Senhor. Se nós, Pai amado, não aceitamos, imagina o Senhor. Deus nos abençoa, nos dá vitória, Pai, toda a família, Pai, que vai ouvir essa mensagem. A minha mamãezinha, que vai fazer 94 anos, abençoa a minha vida, a minha casa. Eu e minha casa servimos o Senhor. Diga, eu e minha casa servimos o Senhor. Diga, Senhor, haja luz no meu coração, porque Jesus é a luz do mundo, que alumia. Receba essa vitória, repasse para as outras pessoas. E amanhã, às 5 horas, faça essa propaganda, evangelização do reino de Deus. Isso é missão. Amém? Receba essa missão em nome de Jesus e até amanhã.